E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo eu vou fazer a análise, na verdade eu vou fazer o raio-x da prova de conhecimentos gerais da UVA de 2020.1 na disciplina de Química. Esse vídeo é para você que está estudando, que está se preparando para fazer o vestibular na UVA, né, o 2020.2, para você que quer saber quais são os conteúdos que têm caído, quais foram os conteúdos que a UVA cobrou no último vestibular. Então, se esse é o seu caso, você está no vídeo certo. Vamos lá. Você pode perceber aqui, gente, que alguns assuntos, né, foram cobrados na prova de 2020.1 e nós podemos aqui verificar o seguinte, ó. Nós vamos ter propriedades físicas e químicas das substâncias. Nós tivemos uma questão, óxidos, que faz parte de funções inorgânicas, também uma questão, estequiometria, e aí você vê aí a estequiometria disparada, né, gente? Estequiometria, 3 questões de estequiometria, gases, uma questão também, e aqui nós fechamos a parte de química geral, a química do primeiro ano. Nós tivemos então aí 1, 2, 3, 6 questões abordando assuntos do primeiro ano, que é a química geral, e agora nós vamos para a físico-química. Tivemos diluição de soluções, uma questão também, termoquímica, uma questão, e pH, cálculo de pH, também uma questão. As questões de físico-química foram essas, a química do segundo ano, né? 3 questões de físico-química, e tivemos uma questão de química orgânica, falando sobre funções orgânicas e suas propriedades. Você pode perguntar assim, professor, mas como é que na prova de conhecimentos gerais a gente tem apenas 8 questões e aqui a soma vai dar 1, 2, 3, 6, 9, 10 questões? Quer dizer que foi cobrada 2 questões a mais na sua prova? Claro que não. É porque aqui, gente, às vezes a UVA cobra em uma mesma questão 2 ou até mais de 2 assuntos. Por isso, no levantamento dos assuntos que foram cobrados, nós vamos ter aqui um número maior de assuntos, né? Por exemplo, teve uma questão que a UVA cobrou estequiometria e termoquímica dentro da mesma questão. Por isso que vai dar um número maior, tá certo? Ó, veja só, na questão número 45. Essa questão de número 45, nós temos 2 assuntos. Nós temos termoquímica, porque está relacionado com a quantidade de energia, com a quantidade de calor que a reação envolve, e está associado também a uma reação química com um determinado valor de uma substância, que aqui no caso é a água, para a gente calcular quanto de energia. Então, nós temos termoquímica e temos também estequiometria nessa questão número 45. Você pode perceber, gente, que a estequiometria ela é extremamente importante. Nós tivemos nessa prova de 2020.1, em 3 questões, nós tivemos o assunto estequiometria. A estequiometria, gente, com certeza é um assunto que você tem que estudar para a UVA. Já na questão 46, nós temos uma questão de química orgânica que fala sobre funções orgânicas. É um assunto que cai em todos os vestibulares, e as propriedades das substâncias orgânicas. Você pode perceber aí, ó, que fala sobre fórmula molecular, fala sobre sítios de bases de Lewis, fala sobre função de aminas e cetonas, fala sobre elétrons ligantes e não ligantes. Então, nós temos aí uma questão de química orgânica, onde você tem que identificar as funções, onde você tem que falar sobre fórmula molecular, onde você tem que discorrer sobre as propriedades dessas substâncias. Então, função orgânica e propriedade dessas substâncias é um outro assunto importantíssimo que você não pode deixar de estudar para a UVA. A questão de número 47, novamente, vai falar sobre estequiometria. A segunda questão, trazendo estequiometria na prova de 2020.1. É uma questão que fala sobre gases, tem 2 assuntos cobrados, gases e estequiometria, relacionando
a massa de uma determinada substância e a quantidade de gás que ela vai produzir. Então, você tem que dominar essa estequiometria relacionando com as transformações gasosas. Nessa questão, você primeiramente vai usar a estequiometria e posteriormente vai utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Na questão de número 48, nós temos uma questão de soluções, já entrando aqui na físico-química e falando sobre diluição de soluções. Nós temos aqui uma solução onde ela vai ser diluída e a uva quer saber qual é a nova concentração dessa solução. É uma questão muito fácil, é aplicação direta da fórmula. Molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. No entanto, você tem que dar atenção ao estudo das soluções, ao estudo das concentrações, né? Concentração comum em grama por litro, molaridade principalmente, que é mol por litro, e a diluição. Na questão de número 49, nós temos o assunto óxidos, que está dentro das funções inorgânicas, ou seja, química geral, química lá do primeiro ano, onde nós vamos classificar os óxidos. Na sua preparação, você tem que dar atenção às funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Não é um assunto que cai todo vestibular, mas é um assunto que tem uma boa recorrência. Gente, na questão de número 50, nós temos propriedades físicas e químicas das substâncias, falando sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, falando sobre solubilidade das substâncias. Veja que aí no item 2 ele fala sobre a reação da substância com sódio, né, que é a água, a reação de água com o sódio, que é extremamente reativo, né, o sódio na presença de água. Então, nós temos aí uma questão que fala sobre propriedades físico-químicas das substâncias. Na questão de número 51, nós temos uma questão de pH, que é um assunto da físico-química, um assunto do segundo ano. E na questão de número 52, novamente, nós temos uma questão sobre estequiometria. Vejam que em uma mesma prova, a uva cobra 3 questões englobando estequiometria. Então, é um assunto extremamente importante. E aqui eu quero ressaltar que nessa questão de número 52, nós temos um caso específico, um caso especial de estequiometria, que é falando sobre rendimento da reação. Para a resolução dessa questão, você teria que entender de reagente limitante e de reagente em excesso. Portanto, pessoal, então os assuntos que caíram no vestibular de 2020.1 da UVA, na prova de conhecimentos gerais, foram esses: propriedades físicas e químicas das substâncias, óxidos, que está dentro das funções inorgânicas, estequiometria, e aí ressaltando que a estequiometria nós tivemos 3 questões englobando estequiometria, gases, fechando a parte de química geral, que é a matéria do primeiro ano. A parte do segundo ano, que é a físico-química, nós tivemos diluição de soluções dentro do assunto soluções, termoquímica e o cálculo do pH. E para encerrar, nós temos a química orgânica, um assunto que tem caído todos os vestibulares, que é o reconhecimento de funções orgânicas e as suas propriedades. Esses assuntos que caíram, gente, em 2020.1, são assuntos que nós devemos estudar, que você deve estudar, que você deve rever para a prova da UVA, porque são assuntos extremamente corriqueiros nesse vestibular. Bem, gente, esse foi o nosso raio-x da prova de conhecimentos gerais da UVA na disciplina de Química. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado você para ter uma ideia dos assuntos que a UVA cobra e da forma como ela cobra. Eu quero pedir você para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você compartilhar esse vídeo com amigos, com conhecidos que vão também fazer vestibular da UVA, deixar like e deixar aí também o teu comentário para ajudar o vídeo a ser divulgado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.